na vida, tem que ter raízes na existência, tem que ter raízes nos fatos do cotidiano. E essa reflexão tem a ver com um fato tão simples. Essa reflexão que eu vou pregar hoje é baseada em João 9, eu queria que você achasse aí, tem a ver, eu vou lhe dizer, você vai dizer assim, vixe Maria, o pastor Paulo está ficando simplista. Se você chegar a essa conclusão, que eu estou ficando simplista, eu quero lhe pedir um favor. Me diga, porque eu vou saltar de alegria. Porque essa reflexão nasceu na hora que Rafaela ligou para mim me pedindo pizza. Ontem ela me ligou, querendo comer pizza. Eu fiquei com medo, porque eu não sabia se ela podia, se ela não podia, eu também não tinha dinheiro. Mas eu fiquei alegre porque se ela pediu pizza, é porque o corpinho dela está fazendo o quê? O corpinho dela está dizendo, eu quero viver, eu quero comer. Claro, ela é adolescente, ela tem 13 anos, ela não vai pedir uma salada de brócolis. Salmão com alcaparras, olha, pastor Wellington, olha. É verdade, é verdade. Então ela me ligou pedindo pizza. E essa reflexão nasceu disso. Nasceu desse fato. Então, se você disser assim, poxa, o pastor Paulo está ficando ralo, simplista, se essa for a sua conclusão, eu queria que depois você me dissesse, porque eu ficaria bastante alegre. João 9, do 1 ao 3. No fundo, eu queria que você lesse esse capítulo todo, que tem 41 versículos. Nós não vamos ler ele todo, nós vamos ler só os 3 primeiros versículos, porque os 3 primeiros versículos acabam, Elias, sintetizando o capítulo todo. Vocês lembram dessa história? Pastor Wellington, eu já escutei ele pregando nessa história aqui na igreja. A história daquele cego de nascença, que Jesus cura, vai lá, faz um lodozinho, passa nos olhos dele, manda ele no tanque de Siloé e diz assim, olha, se lave lá. E quando ele se lava, o texto diz que ele, Luzia, fica bom, fica curado. E isso cria um reboliço nos religiosos. Como é que pode esse Jesus curar esse homem no dia de sábado? E aí vão investigar, quem foi esse cara que te curou? Você era cego de nascença mesmo? Vão fazer uma entrevista com os pais do cego. Aí os pais dizem assim, olha, eu não sei o que aconteceu, eu só sei que realmente é nosso filho, ele era cego de nascença. E aí o texto termina com uma pergunta que eu quero resgatar, que é a pergunta que os fariseus, os religiosos, se fazem. Que eu acho fantástica essa pergunta. Essa pergunta, eles se perguntam assim, meu Deus, será que nós também somos cegos? Essa pergunta, para mim, tem uma força enorme, Fábio, porque os fariseus tinham uma convicção danada da sua religião. Os fariseus, Kátia, tinham certeza das coisas que eles criam. Eles tinham tanta certeza, que vocês sabem, vocês leiam o Novo Testamento, eles tinham tanta certeza, Marcos, que eles viviam julgando as pessoas, eles viviam apontando o dedo, eles viviam dizendo para as pessoas o que era certo e o que era errado. Agora, mediante esse episódio, olha a pergunta que eles se fazem no verso 40. Será que nós também não somos cegos? Vamos ler do verso 1 ao verso 3 e tentar entrar um pouquinho nessa história. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram. Quem foi, irmãos, que fez a pergunta? Foram os fariseus ou os discípulos? Foram os discípulos, preste atenção nisso. Seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou? Esse homem ou seus pais para que ele nascesse cego? Eu adoro essa resposta de Jesus. Disse Jesus, nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que nele se manifestassem as obras de Deus. Amém? Vamos lá. Deixa eu fazer um teste aqui, se você é um crente das antigas. Se você souber esse refrão, cante comigo. Ó, quão cego eu andei. Essa é das ruas. Longe do meu Salvador.
Eu esqueci. No seu sangue, salvar o mais pobre pecador. Foi na cruz. Meus pecados. Essa igreja é das antigas. Foi ali, vamos cantar. Meus olhos abri. É muita eficácia, né? Rapaz. Quem se lembra o título desse cântico? Agora eu quero ver. Tem um título. E o título não é Ó Cão Cego. Teve uma época que eu achava que era o Ó Cão Cego. Quem se lembra? Hein? Foi na cruz. Ó tão cego eu andei. Ascânio se lembra. Que Ascânio foi colega do cara que escreveu isso. Qual é o título desse cântico, Ascânio? Lá em Pão de Açúcar, você regia o... Não, o título. No Cantor Cristão. Cegueira e vista. Cegueira e vista. Eu trouxe essa canção somente para ilustrar que nós fomos condicionados a achar que os outros estão cegos. Nós fomos ensinados a pensar o tempo todo que as pessoas estão cegas, que as pessoas estão nas trevas e que nós vemos. Somente nós enxergamos porque Jesus abriu os nossos olhos. Você já parou para pensar que a sua fé pode deixar você cego? Você já parou para pensar que talvez eu e você possamos estar mais cegos do que pessoas que nós pensamos que estão cegas? Esse é um perigo que não passa, esse é um pensamento que dificilmente eu creio que passa pela nossa cabeça, porque nós estamos convictos de que Jesus abriu os nossos olhos. Eu queria dizer de uma maneira simples nessa manhã, para nós tomarmos muito cuidado, porque a nossa fé, a nossa religião pode nos cegar sem que a gente perceba. Pastor Wellington resgatou aqui alguns fatos da semana. De fato, numa semana acontece um turbilhão de coisas. E eu queria destacar uma só, que me chamou muito a atenção nessa semana. Nessa semana, irmãos, o governo de Angola, você viu isso? O governo de Angola, eu li no site da Folha de São Paulo. O governo de Angola, irmãos, não sei quem ficou sabendo disso aqui. Angola, vocês sabem, Angola é um país na costa oeste da África, né? Quando os continentes estavam colados, para quem acredita nessa teoria, né? Pangeia, quando os continentes estavam colados, Angola estava ali bem coladinho com essa região no qual nós estamos aqui. Nós já fomos angolanos um dia, né? Angola estava exatamente onde é aqui, Bahia, Alagoas, Pernambuco. E nessa semana, o governo de Angola, escute isso, e fique sentadinho para você não cair. O governo de Angola proibiu que igrejas evangélicas brasileiras abrissem trabalhos lá naquele país. Não se pode mais abrir igrejas evangélicas, a Igreja Universal está proibida. Eu não sei dizer se todas. O que eu li é que as seguintes igrejas estão proibidas. A Igreja Universal do Reino de Deus está proibida, não pode mais funcionar naquele país. A Igreja Mundial do Poder de Deus, do apóstolo Valdomiro, não pode mais abrir. E tem mais umas 2 ou 3 dessas grandes igrejas que o Estado angolano, que o governo angolano proibiu o funcionamento. Por quê? Qual o argumento? Ora, simples. O argumento é a leitura da presença dessas igrejas diante da realidade social, sobretudo diante da realidade social e econômica daquele povo. O Estado angolano, Angola, é um país que viveu há poucos anos atrás sob o regime terrível de uma guerra civil que devastou as condições políticas e econômicas do país.
É um país que só agora está começando a respirar e se reerguer em diversas áreas. Inclusive, há muitos brasileiros trabalhando em Angola. A minha cidade, a minha região lá da Bahia e a minha cidade, tem muita gente que está indo trabalhar na construção civil em Angola. A Odebrecht tem realizado bastantes obras lá, e tem muitos muritibanos que estão indo, Moura, tem saído de lá para ganhar, hein? Exatamente, para ganhar a sua vida lá em Angola. E então, o governo angolano chegou à terrível conclusão de que tais igrejas, no fundo, patrocinam um discurso de exploração, de expropriação da fragilidade do povo angolano. Foi feito um relatório, e essa foi a conclusão a que o Estado angolano chegou, de tal maneira que essas igrejas não mais podem funcionar. Uma pergunta: perseguição religiosa, meus irmãos? Daqui a pouco esse discurso vai surgir. Perseguição religiosa? Pergunto, neste caso, quem é que está vendo de verdade? Quem está vendo as coisas de uma maneira nítida? É o Estado angolano ou são as igrejas que lá têm operado? Eu quero dizer que não basta estarmos filiados a uma igreja para que automaticamente os nossos olhos estejam abertos. É bem possível estarmos muito integrados à religião e a própria religião cegar os nossos olhos. O capítulo 9 de João todo vai falar sobre isso. Esse é o tema de todo o capítulo de João. O capítulo inteiro de João é um recado para a religião daqueles dias, para o judaísmo daqueles dias, inclusive para os fariseus. O capítulo 9 de João, se você voltar a lê-lo, você vai perceber que o capítulo todo grita, dizendo isso: a religião tem sido fonte de cegueira. Jesus cura aquele cego de nascença e os camaradas estão incomodados porque Jesus fez isso num sábado. É a religião dizendo que os seus dogmas, que as suas convicções são mais importantes do que o bem-estar humano. Guardar o sábado, para os religiosos daquela época, era mais importante, mais valoroso do que a restauração da cegueira de um homem que viveu na escuridão física a vida inteira. Os religiosos estão dizendo isso: os nossos dogmas, as nossas convicções, a nossa leitura das Escrituras Sagradas é mais importante do que o bem-estar dessa pessoa. E todo o capítulo de João está dizendo isso. E aqui eu quero resumir tudo nessa frase. Você quer glorificar a Deus? Você tem desejo de glorificar a Deus com a sua vida? Esse é o seu desejo? Então eu quero dizer para você de uma maneira muito simples. Não é dando glória a Deus. Não é a dinâmica religiosa. Não é assim que a gente glorifica a Deus. Nós glorificamos a Deus quando o nosso coração tem a certeza de que a gente está participando efetivamente da felicidade humana. Nós glorificamos a Deus quando a nossa vida, efetivamente, com gestos, com atitudes práticas, participa da felicidade, Marcos, de qualquer ser humano, especialmente dos seres humanos mais fracos, mais oprimidos e mais frágeis. Santo Agostinho dizia que a glória de Deus é a felicidade humana. A glória de Deus é a felicidade humana. Eu queria que você fosse lá para o versículo 40 desse capítulo, porque eu queria que a gente lesse isso. O capítulo vai acabando, é o penúltimo versículo, e o texto diz que alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isto e perguntaram:
acaso nós também somos cegos? Nós podemos encarar essa pergunta dos fariseus de duas perspectivas. Nós podemos dizer assim, ora, os fariseus estão ironizando a Jesus. Como se eles estivessem dizendo assim, ora Jesus, você abriu os olhos dele, agora você quer abrir os nossos olhos. Quer dizer que nós estamos cegos. Quer dizer que você, um camponês, um homem da roça, você está certo. Você, essa sua visão da vida, que cura no sábado, está certo. E nós que estamos estudando as Escrituras há tanto tempo, nós que levamos a nossa fé tão a sério, você quer dizer que nós estamos errados? Tá, venha com essa. Conte outra. A gente pode ler esse versículo nessa perspectiva, na perspectiva da ironia. Só que eu quero ler esse versículo, Tiago, de outra perspectiva. Eu quero ler esse versículo na perspectiva de que uma sementinha de dúvida foi plantada no coração daqueles caras. Eu leio esse versículo achando que o gesto de Jesus plantou uma sementinha de dúvida naqueles corações que estavam convictos, que estavam certos de que eles não eram cegos. Eles estão se perguntando aqui sinceramente, eita, será que nós não estamos cegos? Eu queria que hoje de manhã a gente ficasse com essa pergunta. Queria que de manhã eu queria plantar uma dúvida no seu coração. Pronto, é isso. Eu queria plantar uma semente de dúvida no seu coração. Será que nós não estamos cegos? Nós não estamos vendo a vida, as pessoas equivocadamente por causa da nossa fé e da nossa religião? Como que a gente faz esse teste? Como que a gente faz esse teste de oftalmologia espiritual? Rapidíssimo, eu quero lhe propor o seguinte. Primeiro, revisite os seus conceitos e preconceitos acerca da vida e das pessoas. Revisite-os. Repense acerca deles. Veja, eu perguntei a vocês, quem foi que fez aquela pergunta? Jesus. Quem pecou? Esse homem ou os pais dele, para que ele nascesse assim? Escute isso, não foram os fariseus, foram os discípulos, foram aqueles que estavam bastante próximos de Jesus. Na quarta-feira eu falei sobre isso aqui, quando Jesus estava conversando com... Olha o poço, gente, o poço continua ali. Quando Jesus estava aqui, conversando na beira do poço com a mulher samaritana, os discípulos haviam ido comprar comida. Quando eles voltaram, eles tomaram um susto. O quê? Nosso mestre conversando com uma mulher? O texto diz que eles ficaram meio com medo de confrontarem Jesus, mas a estranheza tomou conta de seus corações. Aqui a mesma coisa, os discípulos fazem uma pergunta, gente, que é a pergunta da cultura. Eles fazem a pergunta, que era a pergunta mais óbvia. A pergunta é baseada no que as pessoas pensavam, e eles eram pessoas daquele tempo. O que eu quero dizer, gente, é o seguinte, é que a gente pode estar perto de Jesus, a gente pode estar próximo de Jesus, a gente pode estar na igreja adorando ao Senhor, domingo, quarta, de noite, de manhã, a vida inteira, próximo de Jesus, e os nossos pensamentos, a nossa formação cultural ainda não ter sido plenamente transformada. Os discípulos estavam tão perto de Jesus, mas tão cheios de preconceitos, que estranharam aquele bate-papo com aquela mulher. Os discípulos estavam tão perto de Jesus, mas tão ainda cheios, alimentados pelos seus preconceitos, que eles fazem uma pergunta, que é a pergunta da média. Senhor, a pergunta baseada numa lógica de causa e efeito. Quem pecou? Ele ou os pais deles? Jesus disse, nem ele, nem os pais deles. Ele nasceu assim, para que nele se manifestassem as obras de Deus. Como é que eu faço esse teste de oftalmologia? Eu não sei quanto tempo você tem na igreja,